vamos até o Museu do Ipiranga, porque o Rafael Tebas tem mais um convidado aqui pra gente nessa manhã de aniversário de São Paulo. Oi, Tebas. Agora aqui no Museu do Ipiranga, exatamente, com música ao fundo, inclusive, com mais um convidado. Estou aqui com o Maurício Pereira, grande músico, grandíssimo compositor também, tem uma carreira bastante sólida, enfim, e tem tudo a ver com São Paulo. Tudo bem, Maurício? Bom dia para você. Tudo bem, Rafael? Um beijão para os ouvintes da Nova. Vamos lá. Vamos nessa. Maurício, eu percebo muito, escutando as suas músicas, que o jeito como você canta, né? Você quase que canta falando, assim, é quase que conto, né? Você vai contando pro ouvinte. E o seu sotaque é bastante paulistano, então dá para perceber que você tem tudo a ver com São Paulo, né? Depois de alguns anos eu percebi que eu era mesmo muito paulistano, porque quando eu comecei ali anos 80 e tal, quando eu era pequeno eu achava que todos os artistas eram cariocas, né? Porque eu não ouvia o meu sotaque. Só os Demônios da Garoa e os Incríveis, que eram bandas os Incríveis da Jovem Guarda e os Demônios clássicos, né? Mas depois eu fui entendendo que tem uma maneira da gente colocar o texto, a poesia, e esse sotaque que ele parece um caminhão basculante no meio da cara da gente. E aí você vai entendendo a cidade se desenrolar. Exatamente, e a gente percebe também que você tem uma influência muito grande do Adoniran, né, que tem tudo, obviamente, a ver com São Paulo. Eu acho que nem eu falei dos Demônios e dos Incríveis, eu acho que são duas influências para mim. A Jovem Guarda, que chama para simplicidade, um rock and roll mais light, e seguramente o Adoniran, para a gente que é paulistano, ele é importante porque ele foi um cara que contou a pequena história que acontece na calçada. Que se você for ver a música paulistana, a própria essa cena indie, ela é muito disso. Se pegar um cara como o Rodrigo Campos, por exemplo, que é um grande compositor, né? Ele é um cara que faz o retrato da pequena história. Então, nesse sentido, acho que o Adoniran é um anjo da guarda para todo mundo. Roberto Nonato, com você. Ô Maurício, eu queria te perguntar, já que a gente está falando aqui do aniversário de São Paulo, você falou aí das suas influências, e eu te acompanhava muito lá no Mulheres Negras, lá nos anos 80, né, com a Bujanra. Eu queria te perguntar a respeito do público de São Paulo. Como é que é a recepção do público de São Paulo para os nossos mais variados ritmos, para esse caldeirão de ritmos que você citou aí agora? Olha, eu acho que o público, eu estou há 40 anos na estrada, eu acho que o público mudou muito. A música de São Paulo, ela era muito feita no centro e nos bairros do centro. E nesse século, ela é uma música que a cultura de São Paulo dá muita voz para a periferia, né? Que é uma coisa que não acontecia nos anos 90. Então, eu acho que é um público muito variado. É um público que tanto pode encher o Paul McCartney no campo do Palmeiras, como pode tá assistindo um combate, um debate entre MCs de rap. Então é um público que hoje ele é mais disperso. No começo, quando eu comecei lá nos Mulheres Negras com o André, eu achava um público meio sisudo, assim. Eu ia tocar no interior, parecia que eles tinham a emoção mais solta, né? Batiam palmas sem economia. Mas hoje eu acho que é esse jeitão da gente aqui. E São Paulo é uma cidade muito acostumada com show. Então tem o show internacional, tem o pequeno show independente. Então acho que é um público, eu gosto muito, é um público que eu posso conversar olho no olho. Acho que é um público muito experiente, ele tem muita tarimba de ir em show. Não é só o artista que precisa ser experiente, o público também, né? Tem uma música que você escreveu, Motoboy, Girassóis, etc e tal, que você diz o seguinte, até anotei aqui. Eu tenho minha musa na calçada, andar por São Paulo, horas e minutos me prensam. São Paulo tem essa coisa, né? Tem muita coisa que a gente fica aflito e ao mesmo tempo as pessoas acabam se viciando nessa aflição. Como que você enxerga isso? Então, o que eu falei quando eu era pequeno, eu achava que todo artista era carioca. Eu ouvia a bossa nova e falava, pô, que lindo, a praia, o sol, o mar, as gentes lindas, os grandes amores e tal. Aí eu fui sacando que em São Paulo a gente tem que achar a beleza e a poesia na aflição, na correria, na feiura, na violência, né? Então, São Paulo te obriga, às vezes, a olhar para um pedaço de calçada e ver se tem alguma epifania ali. Roberto.
Perfeito. Só para a gente encerrar então, Maurício, eu queria rapidamente te ouvir a respeito do que você mais gosta de São Paulo, com todo esse caos que a gente citou. Tem algum lugar que você gosta mais? Tem alguma comida que o Maurício gosta mais? O que você destaca de São Paulo, Maurício? Para a gente fechar aqui em 1 minuto, por favor. Tá. Olha, se você me perguntasse isso há 20 anos, eu ia dizer para você que eu gostava do talharine à bolonhesa do Pelliciari, que era uma cantina de um ex-jogador do Palmeiras lá no Belenzinho. E eu ia dizer para você que o meu lugar predileto era o Pacaembu. Mas como o Pacaembu hoje tá gourmetizando, né? E o Pelliciari foi derrubado para virar um prédio, eu acho que o que eu mais gosto de São Paulo hoje é achar e ver, andar e ver se eu acho os novos lugares, conversar com gentes novas que me apresentem outras coisas, né? Porque aqueles pontos isso é de São Paulo, os pontos de referência vão sendo derrubados. A gente está aqui no Ipiranga, e outro dia eu vim aqui num lançamento de livro, e eu vi um monte de pontos bacanas no Ipiranga. Tem o Cheeseburger do Seu Mário, tem um sebo chamado Pura Poesia, interessantíssimo. Então, hoje a minha cabeça com São Paulo é desbravar os bairros que ficam longe de onde eu moro. Eu estou em busca. Tá certo. Roberto Nonato, a gente conversou então com o Maurício Pereira, compositor que mora aqui em São Paulo, nasceu em São Paulo, grandíssimo compositor aqui na Nova Brasil. Muito obrigado, Maurício. Eu que agradeço, beijão para todos, bom aniversário. Valeu. Obrigado, Rafa. Obrigado ao Maurício também. 8h52, aí um trechinho da música do Maurício Pereira. Motoboys, girassóis, etc e tal. Interrompidos, trancados no cofre E mirins que a cidade constrói. motoboys, girassóis, etc e tal. Tenho